Oi, bom dia. A gente vai conversar sobre família mais uma vez e vamos destacar um outro tema que dentro do nosso e-book nos chama muito a atenção. Entre as frases que nós destacamos lá no e-book, não é? Para que a gente possa estar refletindo sobre família, há uma que é muito interessante, muito rica e nos ajuda muito a ter uma compreensão, inclusive na questão religiosa, e eu vou destacar isso no momento certo, não é? Em relação ao que a família é dentro do projeto de Deus na vida das pessoas, tá bom? Então a frase é: família é o nosso bem mais precioso. Isso está na página 27. E dentro dessa visão de é o nosso bem mais precioso, então fica aviltada, né? Todas as virtudes que a família tem, direta ou indireta, que a gente reconheça ou não, no marcar, desenvolver de pessoas para toda uma vida e para todos os seus relacionamentos. Então, família é o nosso bem mais precioso, é a frase que temos para a gente conversar um pouquinho agora. E a frase chama a atenção disso para dizer o seguinte: isso tem o cunho pessoal, ela é o bem mais precioso na questão pessoal, na questão social, na visão, né, psicológica de cada indivíduo, na biológica. Isso produz também saúde no ser humano, né? A gente vai lembrar isso um pouquinho aí mais à frente, mas tudo isso tem a ver com essa relação entre pessoa e família, né? Tem a ver com a questão emocional de cada indivíduo, o que é que ele pensa, como é que ele se relaciona com a sua própria família, e também com a questão comportamental. O comportamento das pessoas em relação à sociedade, em relação a qualquer das circunstâncias que possam surgir, tudo tem a ver com a sua família, né? Aquilo que originalmente o marcou, o ajudou a se desenvolver, a formatizar, não é? Seu caráter, sua personalidade e assim por diante. Tá bom? Então a família está ligada a tudo isso. Quando diz que é nosso bem mais precioso, realmente é. A gente pode até não, depois que a gente tem a visão sobre isso, a gente pode até não mais, digamos que, aproveitar isso naquela família original. Mas a gente pode, na família que estamos constituindo atualmente, a gente pode então, ao saber disso, a gente pode dar a atenção devida para isso. Outro aspecto também é que em relação àquela família anterior, aquela família original, nossa, né? Mesmo que a gente não tenha aproveitado dessa forma, de maneira consciente, naquela época, inconsciente, com certeza a gente aproveitou, e durante toda a nossa vida a gente vai estar marcado, né, levado a viver de acordo com, mesmo inconsciente, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vivenciou, não é? Na nossa família original, tá bom? Então é nesse aspecto que é chamada a atenção. Existem aí duas afirmativas, né, lá no nosso e-book, a respeito dessa ideia: família é o nosso bem mais precioso. Então, a primeira afirmativa quer dizer exatamente o seguinte: nossa família é o nosso bem mais precioso, não é? E isso tem a ver com a harmonia familiar está acima de tudo. A harmonia familiar está acima de tudo. Presta bem atenção nessa visão a respeito de família, viu? Está acima de tudo. Inclui política, inclui outras preferências que a gente pode ter, outras escolhas no nosso dia a dia, e a gente tem que estar colocando sempre prioridade para a família. A harmonia da família tem que estar intacta a qualquer outra coisa que a gente possa escolher, a gente possa preferir e assim por diante, tá bom?
Isso inclui também religião. E isso muda um pouquinho em relação ao que muitas vezes a gente imagina ou que a gente já ouviu falar, né? Que religião é algo tão fundamental, tão importante, que é possível até você abandonar a família em nome da religião, quando na verdade não é esse o sentido bíblico para isso. Entende? É possível você ter sua religião, mas você não perder o seu vínculo e o seu respeito e a sua harmonia com a família. Aliás, quanto melhor for sua religião, né, mais ela vai lhe encaminhar a ter essa harmonia com a família. Se a religião não é saudável, ela vai produzir em você motivos para que você não tenha harmonia com sua família. Não tenha harmonia, inclusive, com outras coisas, com outras situações na vida. Né? Porque às vezes a religião quer ter um domínio tão grande sobre as pessoas que começa a ensinar exatamente o contrário disso. Vamos analisar isso direitinho. Quando a Bíblia coloca, né, Jesus falando o seguinte, quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, Jesus não está falando em desarmonizar famílias, de maneira nenhuma. Né? Não é desprezar, não é desrespeitar a família. Jesus, a Bíblia, inclusive, dentro desse contexto, né, de Jesus, a Bíblia orienta que a gente deve estar harmonizado com as nossas autoridades, devemos ser obedientes às nossas autoridades. Eu volto a falar porque as pessoas confundem muito a autoridade com pessoas que exercem a autoridade. Ele não manda que a gente obedeça às pessoas que exercem a autoridade. Ele manda que a gente obedeça às autoridades. Deus constituiu a autoridade sobre nós, não as pessoas, né, que usam essa autoridade. Muita gente, por vários motivos, não é porque não são tementes a Deus, não. Tem muita gente que se diz temente a Deus, que usa a autoridade de maneira prejudicial, maléfica, não saudável às pessoas. Então, não é pelo fato de não serem religiosos que eles exercem errado essa autoridade dada por Deus, não. Existem outros fatores aí, até maneira correta ou incorreta de ver as coisas, de ver, né, como é que se governa o povo. Né? Tem gente que, por exemplo, a sociedade está dividida em 30% e 70%. 30% são os detentores da riqueza. 70% são os que produzem a riqueza para os 30%. Tem gente que governa para beneficiar os 30%. Eles entendem que esse é o ideal. É assim que os 70% vai ser beneficiado. E tem aqueles que governam para os 70%, sabendo que eles serão beneficiados, e com isto, os 30% serão também beneficiados. Entendeu? Então são maneiras de governança. Né? Todos têm boas justificativas? Tem. Né? Mas é assim que funciona. Então não são pessoas que Deus manda obedecer, mas sim a autoridade que essas pessoas exercem. Entendeu? Então, muito bem. Dentro desse espírito de autoridade, então vem o texto bíblico, né? Que não deixar pai e mãe. Tem também o texto bíblico que fala honra teu pai e a tua mãe. Né? Então, o que é que o texto bíblico está orientando? O que é que a Bíblia, o que é que Deus está querendo de nós? Olha, para eu obedecer a Deus, em momento algum eu devo desobedecer meus pais. Em momento algum eu devo ser desrespeitoso. Em nome de Jesus, em nome de Deus, de maneira nenhuma. Né? Eu devo amar, eu devo honrar. Posso não concordar. Inclusive, uma orientação que tem aqui diz assim, não é desprezar, desrespeitar, né? Mas também não é repeti-los, não é imitá-los. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu posso não concordar, mas eu devo respeitar. Tá bom? Devo respeitar. É claro que há casos e casos. Vocês, às vezes, né, principalmente quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai ficando um pouquinho mais teimoso, a gente vai ficando um pouco mais
sem se submeter às pessoas, a gente acha que isso é um absurdo e assim por diante. Tem momentos que você precisa ser mais duro para o bem deles, mas sempre visando isso, né? Tudo isso é feito, mas com honra, né, a cada um deles. Então, a família se torna prioridade também nesse sentido. A desarmonia familiar nunca vai ser justificada pelo amor a Deus. Pelo contrário, quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou querer minha família harmonizada. Quanto mais eu quero obedecer a Deus, mais eu quero minha família harmonizada. Entendeu? Nunca ao contrário. Não, em nome de Jesus, em nome de Deus, então eu desprezo família, eu desprezo aquelas pessoas que fazem parte do meu círculo familiar, eu vou desprezando, porque o importante é Deus. Não, não é. Não é nesse sentido que a importância vem. Quanto mais eu desprezo essas pessoas, menos eu demonstro amar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama essas pessoas. E Deus quer alcançar o coração dessas pessoas. E a maneira que eu tenho, né, a maneira que Ele tem em mim de alcançar essas pessoas é eu sendo obediente a elas. É eu sendo, né, é eu honrando elas. Então eu tendo minha família como algo preciosíssimo para a minha vida. Isso é mais importante do que tudo. Do que tudo. Entende? Então, aí coloca aqui assim, mas é considerar 3 verdades. Uma, Deus ama a sua família como eles são, exatamente com defeitos e virtudes, como não ama você. E você tem defeitos e virtudes, e Deus ama intensamente você. E Deus ama também sua família, né? Quer alcançar o coração deles através de você. Aí tem a ver com honrar pai e a mãe. E sua obediência a eles, sua honra a eles, né, ajuda muito mais a Deus do que a sua ação de desarmonia com a família, porque você ama a Deus. Olha, inclusive o João lembra isso, né? Não existe, é mentiroso aquele que diz, olha, eu amo a Deus, mas não ama o próximo. É mentiroso, está mentindo, né? Porque quando eu amo a Deus, eu amo quem Deus ama. E Deus ama a mim, mas Deus ama também o outro. A pessoa que eu desprezo, a pessoa que eu deixo em segundo lugar, a pessoa que eu não dou o devido valor. Então, uma maneira que eu tenho de desonrar, de demonstrar não amor a Deus, não é? É justamente não amando quem Ele ama. Ok? Então, é nesse sentido que então a família torna-se essencial, né, preciosa para a vida de cada pessoa, porque está dentro do projeto de Deus e para o bem das pessoas envolvidas. Sacrifica-se, aí vem agora uma outra palavra, né? Sacrifica-se tudo pela família e não o contrário. E não o contrário, já que ela é preciosa, né? Riquezas, amizades, status, nada disso é mais importante do que a família, né? A afirmativa 2 diz o seguinte, o nosso tesouro maior neste mundo. A Bíblia tem um jeito de interpretar tesouro. Ela chama tesouro de prioridade, né? O meu prazer, a minha alegria, a minha realização está onde está o meu coração. O meu coração está onde está a minha prioridade, onde está o meu tesouro. Entende? Então a mesma coisa é nesse sentido de família. Há muita coisa importante na vida, mas a família está acima de tudo. Acima de tudo. Voltemos então agora ao honrar teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. É o que a Bíblia diz. Veja só. Ao honrar a família, ao tê-la como preciosa para a minha vida, muita coisa positiva acontece naturalmente na vida das pessoas. Então, por exemplo, isso traz saúde de todas as formas, mental e emocional. Mesmo que sua família seja doente. Mesmo que as pessoas que são da sua família sejam doentes. Mas ao amar, ao ter a família como prioridade, isso já produz saúde mental e emocional. Né? Isso produz disciplina na obediência social, né, e legal. Se eu tenho a minha família como prioridade,
Então, no mínimo, eu aprendo que a disciplina que isso exerce sobre mim vai me dar a condição também de ser disciplinado em relação às leis e em relação às exigências sociais. E isso já vai facilitar muito a minha vida, a minha existência, né? Voltemos, né? Então, estamos voltando ao pai e mãe. Isso produz disciplina e obediência social e legal, e isso diminui os problemas e as dificuldades. As pessoas que têm a família como prioridade, elas têm problemas, mas muito menos do que aquelas pessoas que são irreverentes com sua família, com as famílias, com as pessoas da sua casa, porque se ela é irreverente com essas pessoas, aí a irreverência dela vai chegar para outras tantas, né? E isso vai criar mais dificuldades, mais problemas para ela, certo? Muito bem, é de extrema importância, então duas coisas, né, duas ações são de extrema importância dentro do que a gente percebe lá no nosso e-book, né? Então, primeiro, é de extrema importância que a gente cuide da família. É de extrema importância. Tem isto como importante e necessário, como cuidar de si mesmo. Então, como é que é essa ideia? Da mesma forma que eu me preocupo em cuidar de mim, eu devo estar atento para cuidar bem da minha família. Isso é de extrema importância, não só para eles, mas para mim e na minha maneira de existir, na minha maneira de relacionar comigo e com as pessoas e com Deus, né? E fazer com que este relacionamento seja nutrido permanentemente, esse relacionamento familiar esteja sempre alimentado, né? Não é esperar que o outro faça isso. Então, digamos, eu percebo que a minha família não está bem, mas aí eu cruzo os braços porque eu espero que alguém descubra isso, que alguém perceba que precisa ser melhorado. Aí eu cruzo os braços e espero. Não, não é esse o sentido. O sentido é de você tomar a posição e partir para fazer tudo o que for necessário para o bem da sua família, para a nutrição familiar. Tá bom? Então é preciso que você descubra e ao descobrir você parta para a solução dessa dificuldade que pode estar acontecendo na sua casa. E deve começar pouquinho, né? Percebeu qualquer coisinha, está na hora de fazer mudança. Não esperar que aquilo fique maior, que aquilo se torne algo desagradável, né? Para que o outro perceba. Não, não precisa o outro perceber. Você já percebeu, é você que tem que ser o que vai agir, né, em função dessa situação. E não é esperar que o outro faça algo nesse sentido, é quem perceber, agir, fazer a nutrição acontecer. Tem muitas maneiras de você fazer isso, muitas. Só em você tomar a disposição de querer fazer a mudança, de querer agir, já vai fazer uma grande diferença. Tá bom? Então esse é a nossa reflexão para hoje, para agora de manhã, para a gente conversar, não é, sobre família, tá bom? Família é o nosso bem mais precioso, e a gente tem que ter isso em mente para o nosso bem, para o bem da nossa família e para o bem de todos aqueles que serão, de uma maneira ou outra, alcançados pelo bem que a nossa família vai estar, né, graças a essa observação que fizemos e que estivemos trabalhando para melhorar, tá bom? Então, que o Senhor continue abençoando você, abençoando sua família, principalmente através de você. Que você seja o anjo de Deus, né, na sua casa, e o mundo vai se sentir muito bem com isso, tá bom? Então, que o Senhor continue abençoando e usando você.